Você ouve agora no programa Vento Sul, o quadro que conta com a sua colaboração. Ser servo. Olá, sou a Marta Nunes, da cidade de Urupina, em Minas Gerais. Eu venho aqui compartilhar a dica semanal, encontro micro-regional, né, de Canela, do Rio Grande do Sul, né, que tinha o título Saindo da Prisão, né, emocional. E nessa palavra, né, o Senhor disse que a gente não precisa ganhar a libertação, né, que eu só preciso tomar posse, porque o Senhor já me deu a libertação. E Deus trouxe também como esclarecimento que eu tenho que ter isso vivo no coração, e que é qual é o meu propósito, né? Que é de ser servo, né? Servo de Jesus Cristo, né? E pensar por que eu estou aqui, né? Dentro aqui da igreja, né? No corpo de Cristo, né? E dentro desse propósito de ser servo, posso ter as especializações, né? Mas Deus quer que eu seja servo, né? E aqui nós estamos no corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, né? E se Cristo assim não consegue governar um membro, foi falado que se torna inútil, né? Nesse organismo. E, e na cidade, né? Assim, que a igreja do Senhor Jesus está, só vai ver Cristo, o reino dos céus, quando todos forem servos de Cristo, né? Obediente a Cristo, tendo essa realidade que Deus nos chamou para sermos servos, né? Submisso ao Senhor. Mas se já tem alguns servos sendo submissos, né, o reino de Deus começa a aparecer, né? E para ser servo, nós temos que ser dirigido pelo Senhor. E não falar de si só, né? Senão a obra não vai aparecer, né? Porque o servo fala pelo Senhor, tem que buscar essa clareza, esse entendimento, né? Que a obra vem do Espírito, né? Usando seus servos, né? Submisso a Cristo. Cristo precisa sim aparecer e nós temos que entender isso. E aqui a gente tem que entender que não precisamos querer ser importante, né? Falar assim, eu quero isso, eu quero aparecer, quero elogio, né? Porque o meu propósito foi falado, né? Que está lá no meu espírito, na minha alma não tem nada, né? Porque a minha alma está contaminada, tudo está no espírito, né? Ali que está o propósito, né? As, as grandezas, coisas gloriosas, né? Que não tem nada, a nossa alma, né? Que não tem nada de Deus. E a obra essa de me tirar da cadeia já foi feita, né? Mas se eu conheço a palavra de Deus e não obedeço, né? Isso estou sendo assim um religioso apenas, né? E foi falado sobre o legalismo, né? Sobre o farisaísmo. E isso é uma verdade, né? Nós temos que ver isso, né? Esse demônio da religião, né? Que ainda impera na vida da igreja, né? E a gente precisa libertar dessas cadeias, né? Foi falado que o Senhor disse, né? Que a igreja está infestada dessas condições, né? E nós temos que estar livres dessa religiosidade, né? Então, né? Para sair das cadeias, apenas conhecer somente e não viver Deus, não vamos sair da cadeia, né? E quando nós, assim, foi falado, quando nós nos reunimos, né? Nós temos que edificar um outro, né? E muitas vezes, assim, nós somos crentes somente na igreja, né? Somos servos somente na igreja, mas quando reúne tem muita fofoca, né? E achamos que somos servos abençoados. E foi falado assim também que a gente só faz o que gostamos, né? A gente tem, assim, o potencial de servo, mas ainda não está sendo esse leve, né? Esse servo, né? E para ser livre da prisão, né? Nós temos que obedecer a Cristo, né? Senão nós vamos ficar na cela, né? E se eu quero sair da prisão, né? Eu tenho que tomar atitude de obediência a Deus. E se eu achar que, que eu sou alguma coisa, né? Não vou conseguir. Eu tenho que me descobrir que eu não sou nada, né? E Cristo é tudo.
e que eu preciso, assim, depender somente dele, né? Amém? Para me tornar servo de Cristo. Ser servo é participar.